Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja aí no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua casa, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja inteiramente na sua família. Eu agradeço você por você estar me dando a sua atenção neste momento. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu sou o pastor Kleber, esse amigo que vos fala, que você está me assistindo. Eu agradeço pela sua atenção, por este momento. Estou com a palavra de Deus neste momento aberta, né? A palavra de Deus abençoada, a palavra de Deus que edifica, que transforma, que renova as nossas vidas todo dia. Então eu quero já aproveitar, né, essa oportunidade do nosso Deus de poder mandar um abraço, né, um abraço para os meus amigos internautas, né, os amigos aí do Face, como a minha irmã amada em Cristo Jesus aí, Angélica Araújo, né? Um abraço a você, Angélica, que Deus abençoe sua vida. E também quero mandar um grande, forte abraço também para Tailane, né? Tailane Silva. Eu quero mandar um abraço para você, que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa. Pega firme sempre na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, se apegue firme mesmo. E Deus é contigo, Deus é na sua vida, né? Então quero que todos os amigos do Face recebam o meu grande abraço para todos vocês. Deus abençoe você que tem me aceitado no Facebook como amigo. Agradeço vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja você católico, seja você evangélico, seja, não importa o seu crédito religioso, mas o que importa é que Deus venha falar com você através desse vídeo. Que Deus venha falar ao seu coração, venha mudar a sua vida e você possa também ter uma vida com Cristo, ter uma vida com Jesus, na verdade? Então vamos agora ao momento da palavra de Deus. Estou aqui com a palavra de Deus aberta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 16, perdão. Capítulo 5, versículo 16 em Gálatas. Gostaria que você, meu irmão, minha irmã, abrisse agora para ouvir a palavra de Deus. Tira um momento para ouvir a palavra de Deus agora, neste momento. Assim eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus. Aqui onde fala a palavra de Deus com respeito sobre você andar com Deus, a respeito de você ter andar com Deus lado a lado até o último dia de sua vida. Você tem que andar com Deus sempre, sempre. Aonde quer que você esteja, você tem que andar com Deus. Seja no trabalho, seja na casa, seja no hospital, seja na UTI, na CTI, seja na prisão. Você deve andar com Deus. Deve. E nunca questionar Deus por causa do seu problema. Nunca questionar Deus por causa do seu sofrimento. Mas você deve simplesmente andar com Ele com toda a sinceridade. Aqui fala, né, Deus fala através do apóstolo Paulo, a qual a palavra de Deus diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, acompanha comigo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ver que Deus vai falar ao seu coração. Aqui diz a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo, meu irmão, minha irmã. Aqui Deus ele fala
através do apóstolo Paulo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele foi um grande soldado romano. Ele, por ser soldado, era um homem inteligente, um homem respeitado entre Roma. Ele era um homem temível, né? O apóstolo Paulo, quando ele era, na verdade, Deus, antes de mudar o nome o nome de apóstolo Paulo, né? Ele era antes Saulo, né? Ele era chamado como Saulo, né? Então, olha só, Deus, ele fez uma grande obra na vida do apóstolo Paulo. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele era foi um grande soldado em Roma. Ele era mandado, ele recebia ordens, né, dos maiorais, dos superiores de Roma, para exterminar, né, matar todos os cristãos que pregasse a palavra de Deus, que levasse o evangelho. E o apóstolo Paulo, né, naquela época, quando ele era soldado em Roma, ele era Saulo. Então, Saulo, ele perseguia os cristãos, prisionava os cristãos, jogava os cristãos no cárcere, na prisão. Está entendendo, sim ou não? Então é interessante que Deus fez uma obra extraordinária na vida do apóstolo Paulo, que ele se converteu. Quando o apóstolo Paulo perseguia os que anunciavam o evangelho, anunciava a palavra de Deus, de repente o apóstolo Paulo seguiu o próprio Jesus em espírito. Só que Jesus, ele apareceu para o apóstolo Paulo, na verdade, Saulo. Jesus apareceu para ele em forma de glória, de resplandor, de luz. Que chegou um momento que Saulo, ele olhou para a glória de Cristo, olhou para a glória de Deus, que ele cegou. Porque um homem nenhum, né, na face dessa terra, nenhum homem, jamais consegue olhar para a glória de Cristo, na glória de Deus. E nenhum homem também pode jamais tomar a glória de Deus, jamais, um homem nenhum, ele pode tirar a glória de Deus, porque a glória e honra pertencem a Deus. Como eu tenho visto pessoas que se gloriam no que faz, em vez de glorificar a Deus, se gloriar em Deus, se gloria em si mesmo. Mas não. Paulo, ou seja, Saulo, ele, quando estava seguindo Jesus, ele se cegou quando colocou os olhos na glória de Deus. Por que ele se cegou? Porque Deus era maldoso, Deus, ele fez cair sobre Paulo, ou seja, Saulo, grande maldade? Não. Saulo, quando ele perseguiu a Cristo, ele perseguia a Cristo sem saber quem era. Porque Saulo não conhecia Jesus. É como hoje, pessoas perseguem ministérios, igrejas, pastores, perseguem até obreiros, perseguem até membros de igreja, mas não sabe o quanto o que eles estão fazendo, que perseguir alguém, é perseguir o próprio Deus. E quando persegue o próprio Deus, está entendendo? Eles próprios sofrem uma grande consequência das suas próprias vidas. Meu irmão. Então, olha só. Saulo perseguiu a igreja de Cristo. Perseguiu os discípulos de Jesus. Só que, quando Saulo, sendo soldado, muito inteligente, muito sábio, muito estudioso, ele foi muito estudioso. Saulo foi um homem inteligente em Roma, muito inteligente, né?
foi um homem temível, onde o povo de Roma temia Paulo, porque o Paulo era agressivo, era terrível. Saulo ele perseguia mesmo, ele não perdoava nem adulto, nem criança, ele não tinha amor, ele perseguia. Só que ele perseguia por quê? Porque ele era mandado, ele era ordenado a fazer a função dele. Ele não tinha outro meio, não tinha não tinha como fugir das autoridades. Ele teria que obedecer, porque esse era o trabalho dele. Embora que ele fazia, só que é interessante que Saulo, ele tinha prazer de fazer maldade, ele tinha prazer, embora que recebia ordem, mas ele amava fazer o que era errado, ele amava naquilo que fazia. Só que interessante que Saulo, quando ele se cegou, naquela hora, ele foi guiado pelos seus companheiros de guerra, soldados, foi guiado. Aí, diz a palavra em Atos, capítulo 9, lá, você vai ver a história de Saulo, da conversão dele. Ele foi levado até a casa de Ananias, de um profeta, de um grande pregador. Olha só, Saulo chegando à casa de Ananias, teve que ser levado até a casa de Ananias. Teve que ser levado. E chegando Saulo até a casa de Ananias, Ananias orou sobre Saulo. Orou sobre ele, para que Saulo recuperasse a visão, recuperasse a vista. E naquela hora é interessante que Deus converteu, quando Deus curou ele. Quando Deus curou Saulo, naquela hora, Saulo entregou sua vida a Cristo. Ele aceitou Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Jesus. Ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu a sua insignificância, ele reconheceu a sua falha que ele tinha cometido. Por quê? Porque Deus teve que provar para ele que ele não pode com Deus, que ele não pode contra Deus. Você está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, olha só, aqui fala que através, ou seja, Deus através do apóstolo Paulo, a qual Deus o consagrou como apóstolo Paulo, Deus o chamou já para o ministério, para a obra de Deus. Deus o chamou quando ele se converteu. Olha só, aqui fala que ele diz, digo porém, quando ele fala, digo que ele está falando comigo e com você, aqui ele está falando com todos nós. Hoje Deus está falando através de mim ao seu coração. Deus não está falando com o apóstolo Paulo de novo, não, Deus está falando comigo. Através de mim Deus está falando até você. Deus está falando com você neste momento. Aqui fala a palavra de Deus em Gálatas que Paulo fala, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando o apóstolo Paulo já fala jamais, isso quer dizer nunca, nunca, jamais se deve fazer o que é errado, o que desagrada a Deus. Está entendendo? A concupiscência da carne, a concupiscência é fazer o querer da vontade da carne, como muitos fazem, não é verdade? Como, por exemplo, como uma pessoa ela anda no Espírito. Andar no Espírito é você agradar a Deus, fazer todo momento a vontade de Deus. Todo momento você está agradando a Deus. Todos os momentos você tem que andar no Espírito. Como andar no Espírito? Você tem que andar em comunhão, em sinceridade com Cristo. Não como eu tenho visto esses anos no meu ministério, como eu tenho visto pessoas, ao mesmo tempo ela está na igreja, busca a Deus, louva a Deus, adora a Deus bonito, aos olhos humanos é coisa maravilhosa, coisa linda de Deus, não é verdade?
uma pessoa louvar, adorar a Jesus dentro da igreja, mas porém faz coisa ao contrário. A pessoa está na igreja, tem pessoas que estão na igreja, mas ao sair da igreja, ela briga, ela discute, faz fofoca, faz panelinha. Meu irmão. Ela reúne para falar de outra pessoa, falar mal de outra pessoa. Ela chama aquela pessoa, aquela fulana, eu não fui com a cara dela, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto do jeito que aquela pessoa é, não sei o que. Pessoas assim não andam no espírito, ela anda na carne. Ela faz a vontade da própria carne e não a vontade do próprio Deus. Ela julga aparentemente a pessoa pela aparência. Ela julga a forma da pessoa como se ela fosse santa, como se ela fosse alguma coisa, como se ela própria se julga a ser mais do que a outra pessoa. Está errado. Isso não é andar no Espírito. Isso não é andar no Espírito, não é andar na presença de Deus. Está entendendo? Isso é andar segundo o mundo, como o mundo anda. Eu tenho visto pessoas que estão na igreja, frequenta a igreja, busca Deus, mas na rua anda desagradando a Deus, anda como a carne quer, como a carne deseja. Meu irmão. Tem pessoas que desagrada a Deus, entristece Deus pelo seu modo de ser, pelo seu modo de agir, desagrada a Deus. Olha só, apóstolo Paulo, inteligente, sábio, ele falou que nós devemos andar no Espírito. Andar no Espírito, andar em comunhão, andar com Cristo, andar com Deus, andar na presença de Deus. Como pessoas que ela sai de casa, se arruma, quando sai de casa com o marido ou com a esposa, quando sai de casa, os dois começam em discussão. Os dois começam a brigar. Começam um a xingar o outro. Isso é porque está indo para a igreja. Olha só. Isso é porque está indo para a igreja. Você acha que isso é andar no Espírito? Você acha que isso é andar no Espírito? Não, meu irmão. Isso é andar na carne. Fazer a vontade da própria carne. A carne nada é mais do que tirar nós da presença de Deus. A carne nos faz pecar constante, todo dia. Nós pecamos por causa da carne. É verdade. Uma pessoa que não vive em santificação, em santidade, em jejum, ela vive constante pecando na carne. Ela peca na carne, meu irmão. Ela peca. Quando aparece alguém para falar de outra pessoa que é contra outra pessoa, para falar mal dela, ela influencia você, ela suja o seu coração para você ir no embalo dela também, para você falar mal daquela pessoa também. Eu também não fui com a cara dela, eu também não gostei daquela pessoa, eu não fui, não é uma boa pessoa, não sei o que. Tem pessoa que se esquece da forma que ela chega na igreja, de como ela chegou na igreja. Tem pessoas que se esquecem como que Deus mudou a vida dela, mas porém fica jogando pedra numa pessoa, em vez de orar por ela, em vez de buscar por ela. Não, igual marido e mulher. Tem esposa que mete pau no marido por trás com as amigas, fala mal do marido com as amigas, leva os problemas do relacionamento às pessoas que não tem nada a ver com ela, que não tem nada a ver com o problema dela, e leva os problemas até as pessoas. E como vocês mesmos sabem, a pessoa que ela leva o problema do casamento ou o problema do marido, do que o marido faz, do que o marido tem feito, ou o que a esposa tem feito, o marido leva também os problemas da esposa às outras pessoas, aos amigos, e assim vai. Em vez de ajoelhar, dobrar, clamar, jejuar, buscar, isso é andar no Espírito. Andar no Espírito. Jejuar, orar, meu irmão. Orar, jejuar pela esposa, jejuar pelo marido. E não levar a situação, não levar os problemas às outras pessoas. Sabendo que as outras pessoas sofrem pior que você. Não queira dividir o seu cargo, ou seja, o seu fardo
com outras pessoas, se as outras pessoas carregam também o mesmo fardo